Olá! Você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Caroline Povoleri e você confere agora os principais destaques de hoje. Conflito no Oriente Médio completa um mês e ainda não há sinais de resolução da guerra. Governo federal prorroga pela segunda vez o prazo de implantação da nova identidade. Maior evento de neve e esculturas em gelo do país está de portas abertas até o final do ano em São Paulo. No dia 7 de novembro, o conflito no Oriente Médio completou um mês, com mais de 11 mil mortos no período. Ainda não há expectativa para a resolução da guerra. A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, nesta terça-feira. As forças israelenses estão no coração da cidade de Gaza. Chegaram do norte e do sul em completa coordenação com o Exército, a Marinha e a Força Aérea. Eles são guiados pela inteligência e pela manobra com tanques, blindados e artilharia de todas as direções com um único objetivo: os terroristas do Hamas em Gaza, a sua infraestrutura, os seus comandantes, os seus bunkers e as suas comunicações, que estão gradualmente cercando a cidade de Gaza. חדרי הקשר, הם הולכים ומהדקים את החנק סביב העיר עזה. A guerra entre Israel e Hamas entrou nesta terça em seu segundo mês, apesar dos reiterados pedidos para uma trégua humanitária em Gaza, e com mais de 10.300 mortos no território palestino, segundo o Hamas. A guerra começou em 7 de outubro, quando o Hamas lançou o ataque mais mortífero da história de Israel. Mais de 1.400 pessoas morreram nesse ataque, segundo as autoridades, em sua maioria civis, no próprio dia da incursão. Entre os mortos, há mais de 300 militares. Acompanhe a conversa da nossa equipe de reportagem com um inglês israelense que atua como missionário em Israel. John contou como está a situação no país e revelou o que tem feito para ajudar os combatentes. Toda uma nação conectada pela dor. Isso feriu a nação, mesmo, o coração da nação. Nós nunca vimos uma coisa dessa desde o Holocausto, desde a Segunda Guerra Mundial. Um país inteiro unido pela vida. Israel não quer guerra, o povo não quer guerra, mas quando nós precisamos defender nossas casas, todos vêm. Assim, John descreve a atual situação da terra de seus antepassados. Nascido na Inglaterra, o inglês com descendência israelense compartilha suas experiências em meio à guerra iniciada no último dia 7 de outubro. Por medo de represálias, John prefere não revelar o sobrenome. Além de agente de viagens, o jovem atua como missionário de um ministério brasileiro chamado Voz de Muitas Águas. Por isso, aprendeu a falar português. O rapaz realiza a obra de Deus no país que leva à prisão aqueles que pregam o cristianismo nas ruas. Mas ele afirma que é justamente a palavra que tem mantido a fé de soldados convocados para atuar no conflito. Um momento dessa de guerra, quando nós estamos trazendo e apoiando, os corações das pessoas são muito mais abertos e nós falamos, nós fazemos parte, nós somos israelenses, mas nós cremos em Jesus e nós queremos abençoar vocês em nome de Jesus. Podemos orar? Sim, podem orar. Vamos receber. Isso foi um encorajamento muito grande para eles. Então, sim, nós temos essa parte, esse papel, para fazer nesses momentos, como igreja, como aqueles que não estamos lá na fronteira, mas isso nós podemos fazer. Ask that you come with your presence, your protection over them, Father, over the bases, Lord, over the commanders, Lord. We ask for your wisdom, Father, Father, for every decision that's going to be made, Father, for every action that needs to be taken, Father. Além das orações, o grupo do qual John faz parte tem ajudado em tudo o que pode na guerra. Este vídeo mostra os voluntários fazendo compras de vários itens de primeira necessidade aos soldados, como baterias para carregar celular, meias, camisetas e sacos de dormir.
Depois, eles se arriscam ao levar tudo à base militar, bem próxima à faixa de Gaza. Essas imagens foram gravadas logo no início do conflito, mas o trabalho continua. Nós temos um vídeo do soldado explicando todas as coisas mais necessárias, que são, sabe, coisas que nós podemos comprar aqui nos mercados, no shopping, na farmácia, etc., que realmente ajuda eles. Coisas pequenas que eles podem levar com eles, que realmente podem salvar uma vida. O inglês israelense diz que a situação no país piora a cada dia. São cerca de 350 mil reservistas convocados, hoje em ação no conflito. Cidadãos que deixaram negócios e empregos para atender ao chamado do governo. Tem grande partes da economia, dos trabalhos que pararam, porque todos são nas fronteiras nesse momento. Ele diz que para muitos começa a faltar dinheiro. A sobrevivência está comprometida. Familiares em casa aguardam aflitos, sem saber se verão de novo aquele ente que luta na guerra. Nesse momento, o exército está se preparando, talvez, para entrar na faixa de Gaza. Até esse momento, só tivemos ataques da Força Aérea para destruir a infraestrutura do Hamas. Agora, Israel está se preparando para talvez entrar, porque eles precisam destruir os túneis. Os túneis de Hamas estão embaixo de toda a cidade. Eles usam a população para guardar os mísseis, guardar os terroristas, etc. Então, se isso é necessário, nós vamos ter um movimento grande de guerreiros entrando. Enquanto isso, o Hamas segue com o lançamento de foguetes e continua levando pânico à população de Israel. O jovem conta que as sirenes ainda tocam em várias partes do país. Na cidade de Beersheba, a 50 quilômetros de Gaza, onde ele está, os alertas são ouvidos ao menos 2 vezes por dia. Nós nunca sabemos o que vai acontecer, mas quando toca sirene, você precisa levar a sério e você vai para o abrigo. Sirens went off. Had to stop the cars. We're here, running down on the northern side of some bushes. Do outro lado, segundo John, a situação é muito pior. Porque o Hamas não é só uma organização política. Ele é uma organização religiosa, com propósito religioso, que é destruição de Israel e acabar com o povo judeu. Esse é o propósito do Hamas. Então, para essa causa, eles sacrificam também o próprio povo. Então, eles estão sofrendo embaixo desse controle e, mais ainda, o Hamas está usando eles como escudo humano contra Israel. Em meio a tanta dor, o rapaz ressalta que luta pela paz, com o que ele diz ser a arma mais poderosa que existe. Nesses momentos, nossa única solução é oração. Ir para esse lugar de oração, intercessão para a situação e também ser uma voz para tentar acordar a igreja e falar, gente, nós precisamos das orações. We declare your victory in this war. In the name of Jesus, we praise you and we thank you. Amen. Amen. And God bless us all. Yes. Thank you so much. O premier português António Costa renunciou ao cargo de primeiro-ministro do país. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão do socialista. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão do premier, afetado por investigações de corrupção e negócios de lítio e hidrogênio. Uma reunião foi convocada para a próxima quarta com os partidos de representação parlamentar para organizar eleições antecipadas. Costa afirmou que as funções de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeita relativa à integridade do ocupante do cargo. A investigação contra o premier, um dos poucos socialistas à frente de um governo na Europa, está relacionada com suspeitas de corrupção ativa e passiva de cargos públicos, além de tráfico de influência na atribuição de concessões de minas de lítio e produção de hidrogênio. No Brasil, as carnes vermelhas, tão comuns ou disputadas no cardápio da maioria dos brasileiros, se consumidas em excesso, podem desenvolver o diabetes tipo 2. Para quem controla a alimentação pensando na saúde, a notícia serve de alerta.
O levantamento publicado no The American Journal trouxe a análise dos dados de mais de 200 mil profissionais da saúde que ao longo de décadas participaram de 3 pesquisas. E o resultado foi ainda pior para quem consome carnes processadas com frequência, como bacon, salsicha, mortadela ou presunto. Para os especialistas, reduzir o consumo de carne vermelha poderá significar mais tempo de vida. As taxas de incidência da doença não param de aumentar em todo o mundo e os Estados Unidos ligaram o sinal de alerta. São mais de 37 milhões de americanos com diabetes, sendo que mais de 90% tratam da tipo 2. Além do nível elevado de açúcar no sangue, a doença também pode causar danos aos rins, olhos e ao coração. Quem come carne bovina, suína ou de cordeiro todos os dias tem um risco 60% maior de sofrer com a diabetes tipo 2 do que as pessoas que comem ao menos 2 vezes por semana. O estudo não afirma que ela causa diretamente a doença, mas mostra uma ligação entre a quantidade que você consome e o risco de doença. Se você come todos os dias, pode ser uma boa ideia reduzir o consumo. Para o autor do estudo, uma porção por semana é uma boa meta. Enquanto isso, você pode trocar por uma proteína vegetal como nozes e legumes. E ainda sobre saúde, no dia 6 de novembro foi comemorado o Dia Nacional do Riso. A data serviu de alerta sobre as doenças silenciosas, como a ansiedade, a insônia e a alteração do apetite. Essa pesquisa realizada pelo Datafolha demonstrou que a pandemia da Covid-19 foi o principal determinante de uma acentuada piora da saúde mental. De fato, um número crescente de estudos indica que houve um importante impacto, principalmente nas populações mais atingidas. No entanto, é provável que a pandemia também tenha contribuído para evidenciar uma grave situação que já vinha ocorrendo há algumas décadas. Desde que foi criada uma nova metodologia para mensurar o impacto das doenças na população mundial e nas diversas regiões e países, chamada de carga global de doenças, ficou evidente que a depressão, a esquizofrenia, dependências químicas e demais transtornos têm um enorme impacto negativo na vida das pessoas acometidas, seus familiares e na sociedade como um todo. No Brasil, observamos um crescimento em dados que evidenciam a importância dos transtornos mentais como um dos principais desafios de saúde. O estímulo de possibilitar acesso a cuidados efetivos em saúde mental para todas as pessoas que estejam apresentando sofrimento ou transtornos mentais é enorme. Dessa forma, no Brasil, foi analisado também que a cada 4 adultos com depressão, apenas 1 recebe algum tipo de atenção em saúde mental, permanecendo padrão de prescrição de medicamentos. Vale ressaltar que a ampliação do acesso a cuidados em saúde mental pode ser efetivada com 4 tipos de ações: maior investimento de recursos financeiros para programas de atenção à saúde mental, aumento da formação de profissionais especializados, a capacidade de profissionais de saúde não especializados em saúde mental e desenvolvimento e incorporação de novas tecnologias, especialmente as que utilizam meios digitais para ampliar o acesso à atenção em saúde mental. O Brasil já conseguiu avançar em diversas das ações necessárias, principalmente aquelas relacionadas aos determinantes sociais, como o combate à pobreza e a qualquer tipo de discriminação. Também avançou em sua política de saúde mental centrada nos direitos humanos e na atenção à saúde mental na comunidade. Além desses avanços, algo que pode ajudar também no combate à depressão é o sorriso. Você já deve ter ouvido aquele ditado que rir é o melhor remédio. Então, esse não é apenas um provérbio popular. O sorriso realmente traz benefícios para a nossa saúde. De acordo com profissionais da área, o simples ato traz diversos benefícios, como ajudar na cura da depressão, aumenta a disposição física, alivia o estresse e diminui a ansiedade.
Além disso, os médicos dizem que as gargalhadas proporcionam a liberação dos hormônios da felicidade no cérebro, como, por exemplo, a serotonina, a dopamina, a oxitocina e a endorfina. Então não deixe nunca de dar aquela risada, já que ela pode te ajudar em diversos aspectos, principalmente em ser uma pessoa alegre. Ser mulher exige vários atributos, não é mesmo? E o principal deles é ser mãe. Atualmente existem a geração X, a geração Y e agora também a geração sanduíche, formada pelas mulheres que cuidam dos filhos, idosos e ainda trabalham dentro e fora de casa. Acompanhe. Além do trabalho doméstico, elas são professoras, jornalistas, recepcionistas, entre outras profissões. Elas fazem parte de um grupo chamado de Geração Sanduíche, composto em sua maioria por mulheres com 40 a 60 anos. Elas estão esmagadas por duas bandas que necessitam de cuidados físicos e emocionais e até financeiros. A expressão, aliás, é conhecida internacionalmente. Uma pesquisa do Centro Pew dos Estados Unidos mostrou que metade dos americanos de 40 anos estão ensanduichados. No Brasil, o termo ganha outros contornos. As mulheres da geração sanduíche foram tema da pesquisa de Jordana Cristina de Jesus, coordenadora do Grupo de Trabalho População e Gênero da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, com orientação de Weimar, em 2016. Elas se propuseram a entender como o fenômeno aparecia no Brasil. Por causa da dinâmica demográfica no Brasil, as pesquisadoras tiveram dificuldades para encontrar mulheres da geração sanduíche. Heloísa Coutinho, de 60 anos, está enrolada em uma delas. Ela tem 3 filhos adultos que demandam algum tipo de cuidado e 2 netos. O terceiro está a caminho. Também é casada e tem a mãe de 98 anos que não mora com ela, mas a quem sempre ajuda e busca estar perto. Além de ela mesma ser parte da geração sanduíche, Coutinho é psicóloga e escuta relatos de outras pessoas incluídas no grupo. Atende em seu consultório muitos cuidadores, como avós, pais e babás. Ela conta que antes de ter netos, sentia que estava podendo cuidar mais de si e fazer os seus programas. Quando eles nasceram, Coutinho viu a demanda retornar. Weimar afirmou que o cuidado, além do laço familiar, surge também pela necessidade da dinâmica social. Além das características físicas, emocionais e de tempo do cuidado, há também a material, que envolve dinheiro para arcar com remédio, alimentação e moradia. Segundo ela, a situação é mais grave entre a população mais pobre, com mulheres de baixa escolaridade que não têm trabalho bem remunerado. O turismo nacional já faturou mais de 120 bilhões de reais só nesse ano. E a estimativa é que o setor cresça ainda mais 11,5%. O Ministério do Turismo informou que o setor já registrou entre janeiro e agosto deste ano cerca de 12 bilhões de reais a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo um levantamento da FEComércio de São Paulo, o turismo nacional acumulou um faturamento de mais de 121 bilhões de reais somente nos 8 primeiros meses deste ano. A pesquisa ainda projeta que o turismo nacional deverá ter um crescimento de 11,5% em 2023 em relação ao ano passado, o que demonstra a recuperação do setor após a pandemia de Covid-19. Segundo a FEComércio, a explicação se deve ao maior investimento dos brasileiros em viagens, o que tende a manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente neste fim do ano. A volta da agenda do mercado de turismo corporativo com feiras e eventos também é um dos motores que alavancam os números. Somente no mês de agosto, as empresas de transporte aéreo de passageiros obtiveram o maior registro de receitas da série histórica, iniciada em 2011. Os números apontam que foram movimentadas mais de 8 milhões de pessoas no período, com receitas que giraram em torno de 4 bilhões de reais, uma alta de 17,1% em relação a 2022. Já entre os meios de hospedagem, o avanço foi de 9,8% e faturamento foi de 1 bilhão e 600 em agosto.
E para viajar, nós precisamos apresentar a carteira de identidade, não é mesmo? Pela segunda vez, o governo federal prorrogou o prazo de implantação do novo documento. Todos os estados deveriam emitir a nova carteira de identidade a partir desta segunda-feira, mas algumas unidades da federação ainda não conseguiram adequar os sistemas. Por isso, o governo federal prorrogou mais uma vez o prazo para que o novo modelo seja implementado. Desta vez, os estados terão até janeiro do ano que vem para fazer as alterações necessárias. Até o momento, 12 unidades da federação imprimem a nova identidade. E segundo o Ministério da Gestão e Inovação, 2 milhões de documentos já foram emitidos. A nova carteira de identidade não tem um número próprio e unifica o RG em todas as unidades da federação através do número do CPF. Ela será emitida no modelo digital e físico, como já ocorre com a carteira de habilitação, e não inclui a informação sobre o gênero do cidadão, nem distinção entre nome e nome social. A nova identidade contém um QR Code para que o agente público possa validar as informações e localizar o documento em caso de furto ou roubo. Além disso, a carteira de identidade tem um padrão internacional que garante que ela possa ser utilizada em viagens no mundo todo. Quem já tem o documento de identidade antigo não precisa trocar agora. Ele segue válido até 2032. E falando de turismo, a venda das passagens de ônibus registraram um aumento de 50% nos últimos feriados, na comparação com o ano passado, de acordo com uma plataforma digital. Entre novembro e dezembro, são esperados ainda 16 milhões de passageiros nas rodoviárias brasileiras. O turismo nacional tem dado sinais de aquecimento neste ano. Segundo o aplicativo ClickBus, a tendência de alta do mercado rodoviário brasileiro se deve ao valor das passagens de avião e ao aumento do conforto dos ônibus, o que faz os passageiros optarem por viajar pelas estradas e não pelo ar. Dados dessa mesma plataforma digital também revelaram que houve um aumento de 80% na compra de bilhetes de ônibus neste ano de 2023, na comparação com o mesmo período em 2019, antes da pandemia. Durante as férias no meio do ano, uma outra pesquisa do site Quero Passagem já havia identificado o crescimento de 57% na procura por passagens em relação a 2022. Segundo economistas, com a recuperação nos últimos meses do nível de renda e a queda da inflação, houve alívio no orçamento dos brasileiros, e parte deles passou a fazer as malas com maior frequência, principalmente nas datas de descanso. A alta do custo do petróleo tem impactado no aumento do preço da passagem aérea. Com isso, cada vez mais pessoas estão vendo o transporte rodoviário como uma alternativa que cabe dentro do bolso e que muitas vezes torna possível as viagens a lazer ou a trabalho. Com 3 feriados agora em novembro, sendo eles Dia de Finados, Proclamação da República e Consciência Negra, além das festas de fim de ano em dezembro, a expectativa é de rodoviárias lotadas em todo o país. Milhares de pessoas movimentaram a 5ª edição do maior evento de empreendedorismo da América Latina, o Know-How Experience, que foi realizado nesse final de semana em Campo Grande. Dezenas de palestrantes levaram conhecimentos dos mais variados assuntos para o palco do Know-How Experience. Os olhares seguiam atentos da plateia. De que adianta todo o conhecimento que adquirimos, toda a performance, toda a preparação, se dentro de você existir um sentimento de não merecimento? O maior evento de empreendedorismo da América Latina esse ano debateu principalmente a rede de contatos, o conhecido networking. Então a gente teve palestras do agronegócio, as inovações do agro, indústria,
a importância da rota bioceânica e como isso vai influenciar na vida do sul-mato-grossense. E muita gente desconhecia isso, então teve uma grande oportunidade. Esta é a 5ª edição do evento aqui em Campo Grande, que justamente começou em Mato Grosso do Sul, mas já se expandiu para outros estados do Brasil. Só este ano, aqui na capital sul-mato-grossense, movimentou cerca de 3.000 pessoas durante o fim de semana. Para o idealizador, o evento quebra mais uma vez a regra dos grandes centros e coloca Mato Grosso do Sul no mapa, quando o assunto é empreendedorismo. A gente começou com zero, né? E através dessas conexões, dessas parcerias, a empresa tomou essa magnitude que está hoje e, se Deus quiser, vai crescer mais ainda para ajudar mais gente. Uma das palestras mais esperadas deste ano foi a da Martina, astronauta da NASA e que pela primeira vez veio ao Brasil. Eu sei que tem muitas pessoas apaixonadas na audiência, pessoas que são empreendedoras, que são donos de negócios. Na minha pesquisa, eu não só aprendi sobre ser pesquisador e estar no laboratório. Eu também ajudo startups a transformar seus produtos em realidade. Hoje em dia, no setor espacial, a gente precisa de pessoas qualificadas, que consigam perceber o que funciona e o que não funciona em termos de engenharia. Nós temos muitas startups que estão dedicadas à TI, né, informação, tecnologia da informação. Quem palestrou no domingo foi o Leonardo Leão. Para ele, não existem dificuldades quando o assunto é ultrapassar fronteiras, como para chegar aos Estados Unidos. E a nossa tarefa é levar essa informação de que, se você procurar o caminho certo, baseado nas suas qualificações profissionais, na sua história de vida, você consegue sim se mostrar um profissional, uma pessoa interessante para a sociedade americana e conseguir estar lá nos Estados Unidos de forma legal. Como estratégia para não aumentar preços, cada vez mais marcas passaram a reduzir a embalagem dos produtos. A prática não é nova, mas nunca foi tão usada pela indústria como é hoje em dia. Levantamento feito pela empresa Horus a partir de 40 milhões de notas fiscais de compras realizadas no primeiro semestre deste ano mostra que as mercadorias chegaram a perder quase 20% do seu conteúdo. Segundo a pesquisa, o produto com a maior redução de peso e maior aumento de preço no período foi o chocolate, entre bombons, barras e tabletes, com corte de 18,5% em volume e aumento de 10% no preço por quilo. Outros produtos de destaque no ranking são o sabonete, o sabão em pó, molho de tomate, suco pronto e a bolacha, cujo pacote reduziu quase 12% e o valor por quilo subiu na mesma proporção. Reduzir a embalagem tem sido uma estratégia cada vez mais usada pela indústria para driblar os aumentos nos custos da produção sem precisar repassar grandes reajustes ao consumidor e, assim, tentar fazer com que ele não troque de marca por causa dos preços. Essa prática não é nova, não é ilegal, mas tem regras. Confira o que diz este especialista. Essa prática é conhecida como reduflação. As empresas podem diminuir a quantidade da embalagem, o tamanho da embalagem, mas elas não são obrigadas a diminuir o preço. Então, atenção, a regra determina que é possível acontecer isso, porém, ela tem que fazer de uma maneira destacada, colocar na parte frontal da embalagem números contrastantes com o fundo, letras garrafais. A pessoa do consumidor tem que enxergar isso de maneira ostensiva. Se o consumidor não enxergar dessa maneira, com letras garrafais, essas informações sobre alteração de peso, de quantidade, e se sentir enganado, ele pode fazer alguma coisa? Pode. Ele pode reclamar num órgão de defesa do consumidor, reclamar numa Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, porque a empresa não está cumprindo a regra estabelecida e essa empresa, aberto o procedimento, pode vir a ser autuada. Nós vamos conhecer agora a história de uma pequena produtora rural que mudou a vida da sua família em Mato Grosso do Sul. Andréia aceitou o desafio de produzir morangos porque o cultivo na região não é muito comum devido ao clima. E seu sonho agora é abrir o sítio para que mais pessoas possam ter a experiência de uma vida no campo.
uma beleza de comer com os olhos e aquele misto de sabor docinho e levemente ácido. O morango há muito tempo encanta a Andréia. A pedagoga que concilia a vida de professora com a de produtora rural se entusiasmou ao descobrir que poderia fazer da fruta uma renda para a família. Quando ela falou para mim assim, vamos plantar morango aqui, para mim foi música para os meus ouvidos. Era meu sonho produzir morango. Sempre plantei morango no vasinho, no canteiro, nunca consegui produzir morango. Quando essa ideia chegou para mim, eu fiquei realizada. Quem chegou com a ideia foi a Maria Fabiana do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul. Uma vez por mês, ela faz visitas técnicas para acompanhar a propriedade que utiliza um sistema de manejo semi-hidropônico cultivado em slabs. Esses slabs, eles são preenchidos com substrato, que é um material que serve para sustentar a planta do morango. Como ele não tem fertilidade, toda a adubação do morango ele é feita através da fertirrigação com uma mistura de adubo. Então tem uma fórmula específica para o morango, tanto de verão quanto do inverno, que a gente utiliza. E essa mistura é feita numa caixa de água e depois elas vêm através da mangueira de irrigação para os morangos. Eles recebem essa fertirrigação uma vez ao dia, todos os dias, e depois ele é irrigado somente com água. O sítio fica em Deodápolis, no interior do estado, para onde a Andréia se mudou com o esposo e os filhos em 2018 para recomeçar a vida após a morte do sogro. 2 anos depois, passou a produzir os morangos, até convencer o marido a deixar o trabalho em lavouras de mandioca para viver da venda de café na feira e do manejo da fruta. Foi 1 ano, aí ela mexeu sozinha, até que eu decidi parar com a lavoura e me dedicar ao morango. Atendeu às nossas expectativas, é uma lavoura muito trabalhosa, mas compensativa, é gostoso de mexer. Morango dá bastante trabalho. De manhãzinha já levanta fazer adubação, depois já faz limpeza, depois já faz colheita, embala, entrega. Então o morango assim, ele é bem delicado, então tem que fazer a produção, a colheita e já embalar e entregar. Se demorar a fazer a entrega, ele estraga. A gente não perde nada do morango. As bandejas a gente entrega no mercado, a gente vende para boleiro, para sorveteria. E o morango que não vai para a bandeja, eu produzo geleias. Eles começaram com 800 pés de morango. Hoje tem 3.500, estão quase prontos para atingir os 6.000 até março do próximo ano, com a meta de chegar a 10.000 pés. Todos já plantados com mudas feitas na propriedade. Um desafio não só para o casal, mas também para a técnica, já que o cultivo da fruta, que se desenvolve melhor em temperaturas baixas, não é comum em terras sul-mato-grossenses. Como é um cultivo pioneiro, onde eles iniciaram mesmo a produção de morangos aqui na região, então a gente faz adaptações diárias, vamos dizer assim. Nós fizemos a avaliação de algumas cultivares, baseado em características químicas, de precipitação, assim, de outros municípios com clima parecido, e fomos iniciando. A gente vai adequando a adubação, vai adequando o controle de pragas e doenças, sempre buscando práticas alternativas de manejo. Enquanto a produção aumenta, cresce também no coração da família o sonho de partilhar a rotina da vida no campo, transformando a propriedade rural também em um espaço para turismo rural. Um local onde visitantes vão poder colher o morango do pé e comer ao lado de boas companhias. Saborear uma geleia, fazer um piquenique, ter um café colonial, trazer a família para poder brincar aqui num parquinho, passar um dia de relax aqui no sítio, poder transmitir o nosso carinho, o nosso amor com a agricultura, que as pessoas possam sentir o que a gente já sente aqui, né? Esse amor pelo agro. E antes da gente encerrar, vamos falar agora sobre a 5ª edição do maior evento de neve e esculturas em gelo do país, que está de portas abertas aqui em São Paulo. Até o final desse ano, o evento vai ter novidades ainda mais congelantes. Estamos na zona sul da capital paulista e você está me vendo de casaco e luvas térmicas. Eu não estou doido não, é porque a gente vai iniciar uma aventura congelante daqui a pouquinho. Vamos encarar 20 graus negativos nesse grande passeio.
O Ártico Neve e Gelo é o maior evento do gênero realizado em ambiente fechado no mundo e chega à sua 5ª edição no país. Ele surgiu em 2021 em São Paulo e agora retorna à cidade com um espaço ainda mais amplo. A gente tem 1.200 metros, um espaço coberto de neve. Aqui a gente consegue simular um microclima. Por conta disso, a gente consegue realmente fazer neve de verdade. Então, para quem nunca conheceu a neve, ter a primeira experiência com a neve, ou também para quem já conheceu e relembrar a neve, é muito legal. A gente tem esculturas gigantescas de gelo aqui, feitas por artistas internacionais. Em 2023, o evento trouxe novidades e experiências imersivas para os visitantes. É a primeira vez que a gente cria uma aurora boreal. Então, quando vocês chegam, entram no Ártico e olham para o céu, olham para o teto, vocês conseguem ter essa aurora boreal que faz toda a diferença. Ela completa todo o encantamento da experiência no Ártico. Você pode vivenciar a experiência de estar no meio de uma nevasca de verdade. A nevasca ela é uma tempestade de neve. Então você vai ter real a sensação de quem está no meio da montanha lá e começa a nevar, a gente se perde no meio da nevasca. Eu pude ver de perto o encantamento da Cristiane e do filho dela durante o passeio. A alegria era visível no primeiro contato com a neve. Foi maravilhoso. Tão geladinho assim. O frio maior que a gente sentiu foi em Campos do Jordão, mas aqui é indescritível, é muito gostoso, maravilhoso. Pode vir que vale a pena o passeio. Tá certo que o gelo é artificial, mas Elizabeth nunca imaginou que iria sentir temperatura abaixo de 0 tão perto de casa. Muito legal. Moro aqui na Zona Sul a vida toda, nunca tive essa experiência e tá sendo o máximo. Eu quero mais. Tá sendo muito legal, muito divertido, recomendo, muito gostoso essa sensação diferente, né? Do que a gente tem aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Tá quente lá fora e aqui esse arzinho gostoso, fresquinho. O nosso repórter cinematográfico Giovanni Uzelin virou criança e não perdeu a oportunidade de escorregar no gelo. Eu também entrei na brincadeira e fui para o meio da nevasca. A experiência foi inesquecível. Eu que sou nascido no Rio de Janeiro, estou acostumado às temperaturas lá no alto. Mas aqui estou encarando menos 15 graus, menos 20 mais ou menos, e sentindo a neve pela primeira vez. E é muito legal. E para você que também quer conhecer a neve em pleno país tropical, o evento Ártico Gelo e Neve seguirá até o fim do ano no Shopping Interlagos. Imperdível! E o Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever alguma dessas reportagens, é só conferir as nossas redes sociais. Um excelente final de semana para você. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.